sobre esperança que eu gostaria de falar com a igreja essa noite. Inclusive porque nós podemos estar enganados sobre o que realmente deveria ser a nossa esperança. Nós vivemos num contexto evangélico às vezes confuso quando essas questões são apresentadas. E, a princípio, eu gostaria de conclamar aos falsos profetas, e é assim que eu os designo, sem nenhum medo de errar. Queria perguntar a uma determinada categoria de homens que se atrevem a se dizer homens de Deus, que apresentaram nos últimos 30, 40 anos um tipo de miscelânea diabólica que oferece Jesus como um mero milagreiro, que disponibiliza um evangelho apenas como um artefato de sorte. Eu queria saber desses digníssimos homens, onde estão os vidros de óleo ungido deles agora para curar as pessoas? Onde está a macumbaria gospel a essa altura? Que há anos vem maculando a igreja e promovendo falsa esperança na vida das pessoas. Nada se tornou mais comum no meu gabinete de aconselhamento do que pessoas feridas pelos teólogos da prosperidade. Nada se tornou mais comum na mesa da minha casa do que pessoas feridas por serem iludidas, enganadas com uma fé que não se confirma nas Escrituras. Mas eu queria desafiar esses homens que durante anos pregam um Jesus milagreiro, onde pregam o milagrismo. Onde estão as suas toalhinhas ungidas agora? Onde estão as suas campanhas agora para curar as pessoas lá na Itália? Onde estão esses homens agora? Porque nenhum deles abriram a boca para se oferecerem, para ir aos hospitais curarem as pessoas. Vocês não são os proprietários dos dons do Espírito? Não são vocês que argumentam em favor de uma mística que rouba a consciência das pessoas, vendendo falsa esperança? E é falando sobre falsa esperança, igreja, que eu gostaria de começar esse sermão de hoje. Queria que você abrisse sua Bíblia em Jó, no livro de Jó, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Do versículo 2 ao 6, perdão. Em tentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, é o teu temor de Deus aquilo que em confias? E a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Nós estamos aqui diante de um texto que muitas vezes pode ser usado para manipular as pessoas. Nós estamos aqui diante de uma falsa impressão de Eliafaz, esse amigo mais velho de Jó. E nós estamos aqui diante de um homem, não Eliafaz, mas Jó, um homem que é o perfeito arquetipo daquilo que deveria ser o sinônimo de vida piedosa para qualquer um de nós. Um homem real, como eu e você, que experimentou a vida em todos os sentidos, que sofreu, como nós bem conhecemos, agruras na vida que talvez a maioria de nós nem conheça, perdendo filhos, bens e a própria dignidade. Nós não estamos certamente falando de um super-homem, porém, é o próprio Deus que dá testemunho desse personagem, Jó.
É o próprio Deus, são as próprias Escrituras que dizem que Jó era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. E nós temos aqui Eliafaz, amigo de Jó, um homem que reconhece as virtudes de Jó e usa desse seu olhar em considerar essas virtudes na pessoa de Jó como se elas pudessem assegurar alguma vantagem a Jó em virtude de uma vida tão admirável. A questão é que ele faz parte de um pressuposto perigoso. Porque nenhum homem, igreja, poderá se auto-justificar em função de qualquer obra que lhe possa ser atribuída. É claro que Eliafaz, um homem que não duvidava da piedade essencial de Jó. Porém, a própria vida de Jó mostra que uma vida piedosa não é a garantia de que nós não seremos afligidos. E o que Eliafaz tenta fazer aqui é justamente apresentar essa matemática não bíblica, uma matemática que pode ser perigosa, principalmente para considerarmos o atual ambiente. Nós precisamos fazer uma análise sincera com o texto bíblico, nós precisamos ser sinceros com o texto bíblico. Em nenhum momento as Escrituras nos dizem que se nós tivermos uma vida, de fato, tomada do cumprimento religioso, de que nós seremos poupados, igreja, de sermos afligidos. E essa matemática da qual Eliafaz se utiliza para, de alguma maneira, tentar abrandar o desespero de Jó, não deve ser a matemática da qual nós deveríamos nos utilizar para entendermos esse texto. Na verdade, essa matemática usada por Eliafaz, ela é perigosa e ela parece estar presente na vida de todo religioso hipócrita. E todo religioso hipócrita, assim como esses que entregam toalhinhas ungidas, que se utilizam de substâncias como óleos ungidos para tentar trazer para as pessoas alguma resposta, para tentar trazer para a pessoa alguma falsa esperança. É o tipo de coisa que se aprende de maneira hipócrita e perigosa. Assim como no evento do Gadareno, em Mateus 8, 28, 9, Mateus 28 e 29, perdão, onde o texto diz o seguinte: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam dizendo: o que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste-nos atormentar? Viestes aqui nos afligir antes do tempo? E é justamente assim como a maioria das pessoas acreditam poder administrar sua vida religiosa, administrar sua vida piedosa, administrar sua religiosidade. Elas se utilizam da sua vida piedosa, da sua vida devocional, como se através dela elas pudessem apresentar a Deus algum mérito, como se elas pudessem apresentar diante de Deus algo que se possa extrair de sua vida piedosa, de sua vida falsamente piedosa, porque nenhuma vida pode ser chamada de vida piedosa se ela se utiliza disso para tentar arrancar de Deus, seja qualquer coisa que for. Mas muito frequentemente, assim como Eliafaz tenta argumentar a vida piedosa de Jó, como se ela fosse a garantia de uma vida
que lhe oferecesse qualquer vantagem diante de Deus, como se isso pudesse ser apresentado como mérito diante de Deus. Aqui nós vemos esse demônio, esses homens endemoniados, se utilizando daquilo que se utiliza a maioria dos religiosos, dos falsos religiosos, daqueles que carregam no coração uma falsa religião, uma religião que quer ser apresentada a Deus como algum mérito. Então, elas estão na igreja a fim de apresentar a Deus seus méritos, para que seu filho não morra, para que a cotação da bolsa ou do dólar não abaixe demais, para que seus investimentos não sofram com o âmbito incerto, inseguro, oscilante do mercado. Porque, no fim das contas, o grande Deus que a maioria das pessoas servem hoje é o mercado, e o atual momento prova isso. As pessoas vivem cercadas de uma intenção diante de Deus, de apresentar diante de Deus uma religiosidade tão fraudulenta que se assemelha à ação desses demônios que acometem esses homens. Eles admitem, eles chamam, eles honram a Jesus, o chamando de Filho de Deus, eles reconhecem sua autoridade. Porém, a ação deles em reconhecer Jesus como Filho de Deus não tem um outro propósito, senão não serem afligidos, senão não serem atormentados. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, igreja. Pode ser que Deus, sim, queira e permita que nós sejamos afligidos. Não sem propósito, não sem um fim, mas a fim de que a semelhança da pessoa de Jesus Cristo possa ser formada em cada um de nós. Eu sei que pode parecer confuso para você olhar para o atual ambiente e compreender isso que nos acomete hoje, não só a nós, mas todo mundo, como algo que possa partir do próprio Deus. Mas não há nada que possa tocar a humanidade na proporção em que nós vemos, ou até mesmo nas suas miudezas, que não seja, de fato, uma ação do próprio Deus. Eu coloquei esses aspectos a princípio para que nós possamos compreender o quanto nós possamos estar enganados acerca da verdadeira esperança. Assim como Eliafaz, muitos de nós cometem esse engano, de acreditar que a minha vida piedosa pode ser uma matemática da qual, quando apresentada a Deus, isso pode ser uma garantia de eu ser poupado das aflições das quais todo e qualquer cristão está acometido. Igreja, é necessário que nós entendamos, nós estamos no mundo caído, e se nós não compreendermos os aspectos que definem a queda, não haverá de fato qualquer esperança para nós. Porque uma coisa é certa, se houve uma queda, haverá uma consumação de todas as coisas. Esse é o fluxo da história, esse é o roteiro que Deus designou para a humanidade. E nós precisamos nos ater atenciosamente a esse roteiro, ao fluxo desse roteiro. Não será diferente por conta dos nossos corações aflitos. Embora haverá esperança para aquele que está olhando para o fluxo da história, da qual Deus determinou de maneira atenta. E lá, observando de maneira madura e bíblica para esse roteiro, de maneira coerente, um olhar coerente sobre esse roteiro, certamente teremos disso a devida medida de esperança e a verdadeira esperança. Porém, eu gostaria que nós nos ativéssemos a observarmos o atual contexto. Assim como Eliafaz está tomado de falsa esperança, muitos de nós vivem algo que se chama de evangelho, mas que não pode ser chamado de verdadeira esperança. E que, na verdade, não pode ser chamado de boa nova. Porque toda boa nova não é acerca de uma vida confortável aqui nesse mundo. Não foi essa boa nova, essa não é a boa nova a qual se atribui a pessoa de Jesus. Como foi dito há 3 semanas atrás, a última pregação que eu fiz aqui com a igreja reunida no nosso local de reunião,
O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é o acúmulo de informações acerca da pessoa. Essas informações se atribuem a uma pessoa, mas saber dessas informações nem sempre significa que eu de fato conheça essa pessoa. Conhecer Jesus não é conhecer apenas essas informações, atribuindo a Jesus esse título de personagem histórico influente. Não, essa pessoa histórica é o próprio Deus revelado aos homens. Isso muda completamente o objetivo dessas informações, porque, sobretudo, essas informações querem nos levar a conhecer uma pessoa e não apenas uma história. E só por conhecer uma história não posso dizer que tenho a minha esperança onde ela deveria estar. Porque a esperança, meu irmão, não está tão necessariamente na religiosidade. Não é a sua matemática ritual que vai lhe garantir alguma coisa. E é justamente esse engano do qual Eliafaz se encontra. Por mais que ele esteja aqui tentando abrandar a agonia no coração do seu amigo Jó, o que nós temos aqui é mais um ambiente formado por uma dinâmica onde não só Eliafaz, mas os outros amigos de Jó se utilizam de julgamento e não de uma postura pastoral, que tenta apresentar para Jó o devido peso das coisas, o devido peso das suas ações. Mas eles estão justamente partindo de um outro pressuposto, eles estão usando da impaciência de Jó para agora julgá-lo, enquanto Deus olha para Jó e o vê inocente. Jó não está na situação em que está porque está sendo punido. Jó está ali com um único propósito, para que de fato ele conheça o Deus ao qual ele atribui a sua esperança. E nós vemos no desenvolvimento do livro de Jó uma série de diálogos que vão desencadear em não só Eliafaz, mas os outros amigos de Jó, num constante jogo de acusações e de julgamentos acerca da pessoa de Jó. Mas aqui nesse diálogo que nós vemos, Eliafaz se utilizando de uma análise completamente errada acerca do que deveria ser o temor a Deus. Não, meu irmão, o seu temor a Deus não lhe dá nenhuma garantia de que circunstâncias difíceis lhe acometerá. A sua vida piedosa diante de Deus não evitará circunstâncias difíceis. Nós temos aí, meus irmãos, a história para nos provar. Olhe para os mártires, olhe para Paulo, olhe para Jesus. Eles morreram. Os mártires, Paulo morreu e ele não ressuscitou. Pedro morreu e não ressuscitou. Olhe para a história da igreja, quantas centenas de pessoas morreram por amor ao Evangelho e não aconteceu nenhum milagre lá. Não foi a vida piedosa, a vida dedicada, a vida de entrega, a vida de amor, a vida de serviço que evitou que eles morressem. Jesus morreu. Será que alguém pode aqui argumentar uma vida mais piedosa do que a vida do próprio Jó? Um homem que recebe de Deus um testemunho baseado em retidão, temor a Deus, se desviando do caminho do mal. Quem de nós pode ter esse briefing da parte do próprio Deus? Então não se trata, igreja, de qualquer mérito que possamos apresentar diante de Deus. A nossa vida piedosa, a nossa vida de devoção, ela não nos garantirá sermos isentos de circunstâncias ruins. Isso é uma falsa esperança, isso é um evangelho falso, isso é uma mentira, isso é uma crueldade, isso é um desvio, isso é uma heresia. E quanto mais nos apegamos a essas coisas, temos uma fé manca, infantil. E por isso olhamos para o atual ambiente, muitas vezes vazios de esperança, porque nossa esperança muitas vezes está em coisas que nós
Olhamos para o mundo e acreditamos que elas são sinônimo de esperança. Não, ter um casamento feliz me trará esperança. Ter dinheiro no banco me trará esperança. Ter um carro novo me trará esperança. Deixa eu lhe dizer que todas essas coisas são ídolos marcados para serem quebrados. Você perderá essas coisas. Você perderá em algum momento seu carro. Você perderá em algum momento a sua saúde. Você perderá em algum momento um ente querido. Você perderá. E o fato de você ser crente não evitará essas coisas, porque você não se tornou, você não foi eleito por Deus para que essas coisas fossem evitadas. Há uma esperança maior, há um objetivo maior, há um propósito maior. Enquanto os nossos olhares, os nossos corações não estiverem voltados para a grandeza disso ao qual se atribui a nossa esperança, nós estaremos arraigados a uma esperança falsa, a uma mentira, àquilo que as Escrituras não argumentam, como se isso pudesse ser uma coisa da qual ela se compromete. A Bíblia não está comprometida com o nosso conforto. Deus não está comprometido com o nosso conforto. Deus está comprometido em termos do nosso caráter assemelhado à pessoa de Jesus. E é disso que se trata a história de Jó. Um homem que está tendo a sua figura talhada até que seja impresso em sua face, a face da pessoa de Cristo Jesus, por meio da provação, por meio do sofrimento. É uma falsa esperança, irmãos, acreditarmos que nossa vida piedosa possa ser uma garantia de termos consequências difíceis presentes em nossa vida. Então, tratemos a princípio, do que é vamos começar ao contrário, vamos começar tratando daquilo que é uma falsa esperança antes de nós falarmos da verdadeira. A falsa esperança tem como plataforma tentar aplicar alguma esperança naquilo que nos seja sempre agradável. Então, quero que você pense nisso. Muito, nesses dias, no atual contexto do Evangelho a nível mundial, as pessoas se arraigaram a uma ideia antibíblica. Olhe para a história de Jesus. Será que ele mesmo diz no livro de Mateus que ele deu exemplo? Em Marcos 10 ele diz que o Filho do Homem não veio ao mundo senão para servir. Por que nós estamos crendo que aquilo que nos agrada pode ser sinônimo de esperança? Muitas vezes, igreja, a disciplina de Deus não nos será agradável, que está registrado no livro de Hebreus. A disciplina, quando nos alcança, qual a criança em que, recebendo vara sobre as nádegas, vai achar aquilo bom em primeira instância? Não, muitas vezes a nossa esperança não está ligada àquilo que nos agrada. Muitas vezes aquilo que é sinônimo de esperança, como uma injeção dolorida para garantir a nossa saúde, é o sinônimo de esperança. Olhe para a vida do próprio Jó, olhe para a cruz, olhando para a cruz, que esperança, a imagem mais sanguinolenta de um corpo magro estendido no madeiro. Que esperança isso poderia simbolizar para nós em primeira instância, mas é aquela cena, aquele corpo estraçalhado naquela cruz, que é sinônimo da nossa esperança. Aquela é a nossa única esperança, aquela é a verdadeira esperança, e não aquilo que agrada os nossos olhos, e não aquilo que agrada os nossos ouvidos, e não aquilo que agrada a nossa canalice, aquilo que agrada o nosso hedonismo. Nenhuma dessas coisas são sinônimo de esperança. O mundo vive o caos que vive, porque atribuiu ao seu senso de esperança o sabor doce do pecado nos lábios. A falsa esperança nega a realidade. Não, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O mundo não será um lugar melhor. O mal que o pecado promoveu não pode ser administrado, não por mim e nem por você. Aquilo que sofremos hoje, de pestes e doenças acometendo as pessoas, é a prova de que Deus existe, porque foi isso que ele disse em Gênesis, que a partir do momento que pecássemos, morreríamos, e estamos morrendo desde Adão. Esse é o resultado da queda. E não há nada que eu ou você possamos fazer em função da nossa vida religiosa que poderá mudar aquilo que Deus determinou, de que a partir daquele momento toda a raça humana cairia em miséria e desgraça.
e que só por meio daquele do qual a serpente morderia seria esmagado pelo seu calcanhar, é que todas as coisas seriam novamente reconciliadas com ele. Então não se autodivinize, acreditando que as suas ações religiosas poderão conter a ação de Deus. Há um tempo para que todas as coisas possam se consolidar. Há um tempo para que todas as coisas possam cumprir com o devido propósito. E não adianta nós negarmos a realidade, não adianta nós nos apegarmos à teologia da prosperidade, ao triunfalismo gospel, aos falsos profetas, com suas promessas falsas de constante prosperidade, de constante saúde. Nenhuma página das Escrituras nos garante esse tipo de coisa. Não adianta negar a realidade de uma natureza caída. Nós ficaremos doentes, nós morreremos, nós perderemos entes queridos. A falsa esperança está baseada em misticismo e pragmatismo. O atual contexto, igreja, quer nos disponibilizar um tipo de coisa irracional. O tipo de coisa que nós estamos vivendo, por mais que você diga está repreendido, não será repreendida, porque essa não é uma ação do diabo. A mística exagerada de determinados movimentos na história da igreja tem desvirtuado a soberania de Deus, como se ela pudesse ser manipulada pela nossa mística exacerbada. Não são as nossas orações que fazem com que Deus levante do seu trono para exercer sua misericórdia. Deus exerce a sua misericórdia porque Ele é misericordioso, e é nisso que está a verdadeira esperança, não no que nós fazemos na tentativa de sensualizar Deus, de provocar Deus para que Ele se levante do seu trono. Não, Ele é misericordioso, e quando Ele acreditar que é hora de exercer sua misericórdia, assim Ele o fará. Mas até lá, o que vemos de maneira comprovada é o exercício do seu juízo, é o exercício da sua justiça, e os nossos corações precisam estar voltados, esperançosos, para que a sua justiça se cumpra. É nisso que está a verdadeira esperança. A falsa esperança está voltada para o pragmatismo. As pessoas estão buscando uma fé que funcione, uma fé que dê certo. E toda hora nós vemos as pessoas comprando um pacote de novidade. Me diga, qual das novidades, se não essa que está nesse livro há 4.000 anos, a única e definitiva esperança que temos? Qual é a novidade que os teólogos, coachings, podem nos trazer agora para oferecer esperança? Qual é a medida de prosperidade que resolverá o problema de um jovem, ou de uma criança, ou de um idoso acometido por esse vírus no hospital? O que será que o sucesso, segundo o padrão do mundo, pode se utilizar hoje para nos oferecer alguma esperança diante do atual quadro? Quanta mentira e quanto lixo nos ensinaram nos últimos 40 anos. E agora, qual a utilidade disso? O pragmatismo, a fé que dá certo, a fé que funciona, a fé que me dá resultados. Só há um resultado da fé genuína e pura e bíblica: a salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé de que sua obra redentora se cumpriu sobre a vida de seus eleitos. Nenhuma outra coisa nos é apresentada como esperança segundo a Sagrada Escritura. Volto a repetir que a verdadeira esperança não está baseada em misticismo. O tipo de coisa que se ensina por aí não é nada mais, nada menos do que paganismo. A fé baseada na evidência. Nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. A fé é a firme convicção nas coisas que não se veem, mas que existem. Mas essas coisas são uma realidade na qual Deus exerce seu governo. E por mais que nós vejamos o mal avançando, uma situação como essa acontecendo, acometendo nas nossas casas, não quer dizer que as coisas fugiram do controle dele. Muito pelo contrário, só está se cumprindo. E quanto mais nossos corações estiverem atentos para essa realidade, mais haverá esperança para cada um de nós. Esperança verdadeira, esperança pura, esperança bíblica.
A falsa esperança tem uma perspectiva utilitarista da oração e da vida piedosa. É justamente o que Eliafaz tenta sugerir a Jó, que pelo socorro que ele prestou às pessoas necessitadas, de que tudo que ele ensinou, de tudo que ele era exemplo, de todo o padrão ao qual ele mesmo se apresentava como estereótipo, como arquétipo. Não, meu irmão, ser pastor não me dá vantagem nenhuma. Ser um homem que prega a palavra não me dá vantagem nenhuma. Ler a Bíblia não me traz nenhuma vantagem em relação a você. Eu não serei mais protegido por Deus do que você. Ser um teólogo não me protege. Ser um assíduo leitor da Bíblia, ser um homem que ora, não me livrará da morte. O dia que Deus decidir que eu morrerei, eu vou morrer. Não é por isso que nós oramos. Nós não oramos para evitarmos circunstâncias ruins. Nós oramos para que o nosso coração seja alinhado com o coração de Deus. Nós vivemos uma vida coerente com as Escrituras, porque nós somos amigos de Deus, porque nós amamos a Deus, porque nós conhecemos a sua pessoa e porque nós o tememos, porque nós o conhecemos. Não para manipulá-lo, não para chantageá-lo, não para roubá-lo. A oração não pode ser usada, igreja, como se eu pudesse vomitar em Deus as minhas expectativas, obrigando que Ele assacie. Não, a oração é para que o meu coração seja alinhado com o coração dele. Eu não oro apenas para que Deus me ouça, eu oro para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa compreender a sua vontade, para que eu possa ter um coração submisso e sujeito. A falsa esperança gera nas pessoas algo que contradiz as Escrituras em relação à oração. Olhe para Jesus orando Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. A oração não é para Deus fazer a sua vontade. Não, nós devemos orar para que Ele exerça a sua misericórdia, mas Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e o nosso coração precisa estar em paz com a decisão de Deus. É nisso que há a verdadeira esperança, porque eu conheço o caráter de Deus, e por conhecer o coração e a verdade acerca dele, sei que todas as suas decisões, sei que todos os seus propósitos são perfeitos. Ou por acaso Deus está punindo um mundo inocente? Ou será que Deus está tratando um mundo que não tem culpa? Ou será que Deus está tratando com um tipo de raça que não lhe desrespeitou, que o desonrou, que não cospe todo dia na sua face e nega o seu poder e a sua soberania? Olhe para a sua vida. Olhando para mim, eu tenho a clareza do quão indigno eu sou. E a minha esperança é que você tenha a mesma possibilidade de chegar à mesma conclusão, porque é aí a verdadeira esperança, é aí onde brota o verdadeiro arrependimento. E aí sim, estamos falando da genuína esperança. Lembre de Jesus no Getsêmani. Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. E ele não ouve um só tio da parte de Deus. O silêncio de Deus já deixa claro a sua decisão de que ele morreria. E a ação de Jesus, a atitude de Jesus não é cobrar de Deus: ah, Deus, eu curei, Deus, eu salvei, eu vou morrer. Não é essa a ação dele. O silêncio de Jesus e a sua decisão voluntária de encarar a cruz deixa claro do quanto a sua consciência acerca de quem era o Pai e a quem estava submetido. Isso não quer dizer que ele não sentiu medo. Eu sei, meus irmãos, há medo, há temor. Os dias de hoje são dias ferozes, são dias maus. Mas precisamos nos calar perante as decisões de Deus, porque há um propósito no final do qual nós não podemos afirmar que sabemos integralmente. Deveríamos nos submeter assim como Jesus nos deixa o exemplo. Encarar a nossa cruz de peito aberto, confiando no caráter de Deus, confiando que nem a própria morte poderá nos roubar a genuína e verdadeira esperança. Falemos agora então sobre o que é então, já que nós entendemos o que é a falsa esperança, e ela está baseada em ter uma plataforma onde coisas agradáveis são tidas como verdadeira esperança, e isso é um despautério, uma mentira, como nós vimos. A falsa esperança nega a realidade. A falsa esperança está baseada em misticismo e pragmatismo. A falsa esperança tem uma perspectiva utilitarista da oração e da vida piedosa.
e a oração, e a falsa esperança é falsa porque ela não está baseada nas Escrituras. Nenhuma dessas besteiras que nós aprendemos e ouvimos, dessa cambada de falsos profetas, faz qualquer sentido se comparada com o texto bíblico. Onde diz que as pessoas serão sempre ricas, onde diz que as pessoas serão sempre saudáveis, onde diz que as pessoas não serão afligidas, ensinando as pessoas a se comportarem como o diabo, fazendo as coisas diante de Deus para não serem afligidas, cometendo o despautério de Eliafaz, de considerar o tipo de homem que Jó é, como se Jó pudesse se autodivinizar. Não, meu irmão, seja um homem piedoso, seja uma mulher consagrada, mas isso não evitará o inevitável. Sobretudo, a verdadeira esperança, é o que eu gostaria de me ater agora. A verdadeira esperança, igreja, sobretudo, ela produz coisas. Ela está gerando algo. E é o que nós vamos ver em Romanos 5, do 3 ao 5. A verdadeira esperança é fruto da provação. Ela não é para evitar a provação. E é justamente o que muitas pessoas acreditam poderem fazer em momentos como esse. Diz o seguinte o texto de Romanos: se não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é uma verdadeira esperança. Um coração não confiante nas minhas próprias obras, não uma coisa que eu faço acreditando que estou fazendo para obedecer a Deus, para que eu não seja aprovado. Não, meu irmão, é no meio da provação, é no momento como esse que nós entendemos qual é a nossa verdadeira esperança. Nós não estamos enganados, acreditando que aquilo que nos satisfaz, que aquilo que nos apraz o nosso coração enganoso, como sinônimo da esperança, de que seremos ricos, de que seremos poupados de circunstâncias difíceis. Não, mas estamos crendo que enquanto estamos passando por um ambiente de provação, a verdadeira esperança está sendo plantada e edificada em nossos corações. A verdadeira experiência produz estabilidade. Essa experiência que não confunde, gera alguém que realmente sabe no que confiar, sabe em quem confia, sabe até onde essa confiança vai. Ele não está enganado. Vamos ler lá em Hebreus 6, do 17 ao 20. Hebreus, do 17 ao 20. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para nós, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a nossa esperança. Num Deus que não mente, de um Deus que não engana, de um Deus que não fez falsas promessas para nós, de um Deus que não nos deu falsa esperança, para um Deus que nunca disse que a nossa esperança estaria aqui, de que aquilo que nos apraz a alma seria a nossa esperança, mas que Ele, por ser perfeito, reto, justo e santo, estabeleceria para nós, a partir da vida de Jesus, o que de fato é a nossa verdadeira esperança, a âncora da nossa alma, onde estamos devidamente alicerçados e firmados. A verdadeira esperança flui de uma ideia clara acerca da salvação. Damos sempre graças a Deus. Colossenses 1, do 4 ao 5, do 3 ao 5. Damos sempre graças a Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vós está preservada
nos céus, esperança preservada no céu, esperança preservada no céu, não aqui, da qual ouvistes, da palavra, da verdade, do evangelho, esperança no céu, preservada no céu, pela palavra que ouvistes, da verdade do evangelho, e a verdade do evangelho, a esperança verdadeira está que a nossa salvação não é aqui, não é agora, não seremos poupados, ó Deus, meus irmãos, de circunstâncias difíceis. Nós seremos poupados e lançados sobre uma esperança que não se conclui aqui. A verdadeira esperança, ela é realista. É o que nós vemos lá em Romanos 8 e 28. Lá não está escrito que o cristão, porque ama a Deus, será poupado. Porque ele ama a Deus, ele será investido de um invólucro do qual não permite se deparar com as provações. Muito pelo contrário, ele será acometido a todas as coisas, inclusive coisas ruins, como pestes, morte, doenças, entes queridos, prejuízos financeiros. Nós estamos expostos a tudo. Porém, essas coisas, ao contrário do que se diz respeito acerca dos ímpios, não serão sinônimo de uma natureza transformada, não serão um sinônimo de algo que se possa ser produzido no coração deles, mas no seu coração, meu irmão. Quero que você se faça uma pergunta hoje: o que esse ambiente tem produzido no seu coração? Que tipo de homem, que tipo de mulher você tem se tornado diante desse ambiente de provação? A verdadeira esperança não está baseada nas nossas considerações carregadas de lógica arrogante, onde nós queremos estabelecer para Deus a nossa matemática cartesiana. Não, meu irmão, no coração de Deus não funciona assim. Ele é justo, santo, Ele é a sabedoria e Ele conhece os nossos corações. A esperança é uma garantia firme em relação às coisas que não são claras ou conhecidas. A esperança ela é competente, ela é um componente fundamental na vida do justo. Avalie seu coração, seja franco consigo mesmo, no que está firmada a sua esperança. Acreditando que quando isso acabar, você será um homem rico. Acreditando que esse é um momento de grande oportunidade para aviltar a sua ganância. Não, meu irmão, esse é um momento de aprendizado. Esse é um momento de contrição de alma. Esse é um momento de arrependimento. Esse é o momento de reconhecer as nossas culpas. Esse é o momento de reconhecer a nossa arrogância e a nossa independência, a nossa autonomia, o quanto tais coisas nos lançaram contra Deus, o ofendendo, e do quanto precisamos retroceder. E da esperança que há em podermos retroceder, olhando para Cristo Jesus e nos arrependendo. No próprio livro de Jó, nós vamos ver algo surpreendente. Já no final, quando seus amigos, inclusive Eliafaz, fizeram todas as acusações que podiam, que fizeram todo o juízo contra Jó, tentando cavar uma culpa contra Jó. Antes disso, Deus ouve o próprio Deus. E como num diálogo de tantas perguntas as quais Jó lança sobre Deus, Deus diz algo para Jó. Beleza, você quer algumas respostas? Eu vou lhe dar as respostas. Mas não lhe darei as respostas que você quer, eu vou te dar as respostas que você precisa. E Deus começa a fazer algumas perguntas a Jó. Onde você estava quando eu peguei os mares com a concha das mãos? Onde você estava quando eu criei o hipopótamo, o jacaré? Deus revela a Jó a sua ignominia, a sua pequenez. E Jó, de maneira sábia e de coração combalido, reconhece a grandeza de Deus. E é o que ele vai dizer aqui em Jó 42, a partir do versículo 1. Ele responde a Deus. Esse mesmo Jó, que é provocado a se perceber como homem
e tem méritos a apresentar diante de Deus. E se esses méritos não podem ser apresentados a Deus, então o que poderá ser apresentado a Deus? Nada pode ser apresentado a Deus no tocante a nós, senão a sua própria misericórdia. No tocante a nós, no tocante a uma perspectiva neotestamentária, aquilo que Jesus fez. E a fé veterotestamentária não era uma fé diferente, ainda era uma fé no Messias. E Jó é esse estereótipo, esse arquétipo que mostra o que é um homem sendo formado à semelhança de Cristo. Um homem que, por conta da sua vida piedosa, um homem que tem um testemunho dado pelo próprio Deus, um homem que reto nos seus caminhos, um homem que foge da aparência do mal, mas porém um homem que reconhece em Deus a sua esperança. E ele vai dizer o seguinte, bem, Jó 42, do 1 ao 6. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escute-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E essa é a verdadeira esperança, igreja. De nós chegarmos nesse lugar, nesse atual momento, a nossa esperança está em reconhecer a nossa pequeneza diante de Deus, em saber que nós servimos um Deus grande e poderoso. E não como fizeram os amigos de Jó, que são repreendidos pelo próprio Deus, inclusive Eliafaz. Aqui no capítulo 42, a partir do versículo 7, o próprio Deus chega diante de Eliafaz, o temanita, e o repreende, e diz o seguinte a ele, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliafaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja. A nossa falsa esperança, o nosso falso conceito de Deus, essa religiosidade construída sobre o fato de que a minha vida piedosa pode ser atribuída a mim como mérito, como se Deus pudesse ser comprado, como se Deus estivesse se permitindo a receber as nossas negociatas, provoca a ira de Deus. É uma falsa esperança. Como essa falsa esperança que nos tem sido vendida nos últimos 40 anos. E esse é o momento, igreja. Esse é o momento de nós nos ajoelharmos diante de Deus, reconhecendo quando Jó, que somos pó e cinza, para que tenhamos da parte de Deus a justa medida a qual nós pedimos a Deus, a medida de misericórdia que nós queremos da parte de Deus, não porque merecemos, não porque podemos atribuir a nós qualquer mérito, mas porque nós reconhecemos a pessoa de Deus, porque nós entendemos quem é a pessoa de Deus, porque nós não estamos arraigados à falsa esperança. A ideia de esperança no Novo Testamento é o reconhecimento de que em Cristo se encontra o cumprimento daquelas promessas contidas no Velho Testamento. A esperança de um cristão está enfatizada na salvação, na pessoa de Cristo Jesus. A esperança dos cristãos é trazida à existência através do Espírito Santo, como uma obra miraculosa de Deus. E não como fruto de uma oferenda que se apresenta a Deus, como fruto das nossas mãos.
Essa noite, meus irmãos, eu quero conclamar cada um de vocês a reavaliarem aonde de fato está a sua esperança. Porque se a sua esperança não estiver na salvação dada e oferecida por Cristo Jesus, nós estamos perdidos. No livro de Apocalipse, no capítulo 6 e 7, o que nós vemos lá na ação de Jesus em abrir os selos, quando ele cita ali o que se revela a partir de cada selo aberto, é de que aquelas coisas, as quais cada um daqueles selos trazem, estão presentes na história da humanidade. E que nenhuma daquelas coisas que se manifestam a partir, que se tornam claras a partir do abrir daqueles selos, fugiram do controle do Senhor da história. O que resume o capítulo 6 e 7 de Apocalipse é de que o sofrimento estará presente, sim, na história humana, tanto para justos como para injustos, mas que para nós há uma esperança final e derradeira. Ele virá nos buscar e haverá um momento onde não haverá mais choro nem lágrima. Se não é essa a nossa esperança, igreja, somos os mais desvalidos dos homens. Então não há esperança para nós. Mas o que está prometido a nós não deve nos confundir, não deve ser relacionado a uma expectativa aqui e agora. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.